Olá, aprendizes da vida! Bem-vindos a mais uma edição do Injeção na Testa. Hoje, com meu amigo, ídolo, porque eu admiro muito esse cara aqui, Roger Lima, compositor e sound designer aqui em Los Angeles. Tá Obrigado. Você tá? Eu que sou fã, né? Sempre fui. Você aqui em casa, eu tô meio que me segurando pra ficar gritando. Bom, eu também. Então a gente tá os dois aqui se segurando pra não dar bandeira. Mas é claro. Bom, Roger, eu tô aqui com várias curiosidades. Você é, vamos dizer, um músico, um compositor bem sucedido na América, e você chegou, né, nesse patamar, você tem o respeito da comunidade, né, dos músicos, etc. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória. Como que você começou lá no Brasil? Foi bem simples, na verdade. Eu não sabia o que eu queria, e quando você não sabe o que quer, você escolhe uma coisa e aquilo ali tá bom, né? Na verdade, eu na escola eu não sabia o que eu queria, tinha muita opção, né? Naquela época, né? Vai ser dentista, vai ser advogado, vai ser médico, né? Que são as profissões que dão dinheiro, né? Que tem as mais tradicionais, que assustam menos os pais. Exato, né? Exato. E eu não queria ser dentista, não queria ser advogado, não queria ser médico, então eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu nem sei quais outras profissões que existem, né? Hoje em dia eu sei de algumas outras mais, mas tinha uma guitarra lá em casa, eu tocava às vezes sozinho, escutava as coisas assim, aprendia. O que te inspirava na música? Quando eu comecei, minha mãe tocava muito Santa Esmeralda, tipo, Don't Let Me Be Misunderstood. Que legal. Flamenco. Sim, que legal. Então aquilo me inspirava um pouco. E até que meu avô, ele era o único da minha família que tocava alguma coisa. E ele deixou um violão lá em casa. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos uns 13, 14 anos. E aí eu comecei a tocar em casa, né? Mas era bem difícil antigamente de aprender um instrumento, né? Sim. Nessa época você já curtia rock? Não ainda. Eu não sabia muito do rock. E até um dia que alguém me mostrou o meu primeiro CD, que é um CD não, era fita, né? Uhum. Que alguém me mostrou foi um do Slayer, que era Raining Blood. Aí eu ficava assim meio confuso, né? Como que isso aconteceu? Como é que fazem esses barulhos, essas coisas, né? Principalmente a bateria, né? O Dave Lombardo lá com os dois bumbos, umas coisas que eu nunca havia visto na vida. Né? E você teve uma formação, depois você teve professores que te ensinaram, como foi a formação musical? Quando eu tinha 16 anos já estava começando a tocar legal, né? De ouvido mesmo, e até que eu decidi sair da escola. Sério? Falei pra minha mãe que queria sair e eu saí, né? Como ela levou, né, com essa notícia? Meus pais sempre me apoiaram, mesmo não sabendo, não entendendo nada do que eu queria. Nem eu entendi o que eu queria, né? Eu entendi o que eu não queria. Então, eu já sabia que eu não queria ficar nessa área acadêmica. Você tinha, assim, uma personalidade de ser uma pessoa determinada? Talvez você acha que eles repararam que você era um cara determinado, focado, algo assim? Sim, eu sempre, quando eu gostava de pegar os brinquedos, minha mãe me dava, desmontava tudo, passava horas desmontando e tentando, anotando onde que as coisas eram, né? Aí tentava botar tudo junto de novo, na maioria das vezes não dava certo, mas era determinado com essas coisas. Então, que legal. Acho que eu sempre tive essa obsessão, né, de finalizar o que eu começava. E me conta uma história. Você já teve um Iron Maiden cover, né? Já. Iron Maiden cover, Pantera cover. Pantera cover? Tudo cover lá em
Brasília. Tocava toda noite com um monte de banda lá. Eu e o Marcelo Barbosa lá, competindo com um guitarrista e tal. Vocês fizeram a cena dos guitarristas de Brasília. Sim, e eu tinha o cabelo gigante. Né? Ah, é? Hoje em dia os cabelos resolveram me deixar. Os que não ficaram brancos resolveram me deixar. Né? Claro que... E aí, acabou que você veio para os Estados Unidos, você já atuava na área do sound design e composição? Como que foi essa transição? Como você chegou nas composições? Não, isso demorou. Eu sabia que eu não queria fazer as coisas que estavam disponíveis no Brasil. Por causa de algumas circunstâncias eu pensei, eu quero aprender inglês, eu não sabia nada de inglês. Eu queria expandir, né, o conhecimento. E foi quando eu resolvi vir para cá. Você veio na cara e na coragem? Na cara e na coragem, né? E tive sorte em algumas coisas, vamos dizer, mas na maioria das vezes é só determinação mesmo. Sim. E na época que eu vim era um pouco mais fácil também. Antes de todos aqueles ataques terroristas, essas coisas assim, era um pouco mais fácil vir para cá. Eu tive que aprender inglês primeiro. Então, trabalhava lavando panela, estacionando o carro. Mesmo? Fiz isso por uns 4 anos, quando eu cheguei aqui. Mas eu vejo não como eu trabalhando para eles, eu estava em uma escola, aprendendo inglês e aprendendo a lidar com pessoas, né? Que é o que eu uso muito no meu trabalho hoje. Né? Você lida diretamente com os clientes, sim, né? Sim. Então você é o seu vendedor, o produtor? Sim. Eu não penso como vendedor, penso assim, colaborador. Né? Uhum. Se eu tiver que me vender é porque eles ainda estão com dúvida que alguma coisa não está funcionando. Entendi. Eu gosto de chegar, se eles vierem até mim, a gente está a fim de fazer isso. Eu respondo um e-mail, se está claro, a gente já começa. Senão, a gente às vezes, então esse trabalho não seria o ideal para fazer com vocês. Então, interessante essa sua visão, cara. Porque eu acho que a visão que se tem da profissão, a visão que se tem da vida, né, de como você dirigir, para onde você vai, é o grande talento que cada pessoa pode ter, né? Não é particularmente a atividade em si, né? Mas a tua visão, a tua estratégia para se posicionar, né? Isso tem muito a ver com a personalidade, tem a ver com a experiência, com as circunstâncias, né? A vida, como ela te coloca, né, no jogo. Uma coisa que me fez ter curiosidade de conversar contigo número 1, eu vejo que os guitarristas e os jovens músicos no Brasil, eles têm uma visão muito limitada sobre a profissão, né? Sim. Eles querem ser artistas, eles querem estar no palco muitas vezes, e às vezes num estilo determinado, eles já fecham o leque de oportunidades para vários outros estilos, e eles não conseguem ver o quanto, né, que um bom músico, um cara interessado em música, um cara que é apaixonado por música, quanto de outras alternativas existem. E quando eu comecei, uma coisa que eu queria muito fazer era ser compositor de trilha, sabe? Eu adorava vir morar para os Estados Unidos, finalizei o colegial aqui nos Estados Unidos e acabei voltando para o Brasil. Mas eu tinha essa vontade de voltar e de repente ser um compositor por aqui, né? Fazer trilha para filme, etc. Mas óbvio, eu também gostaria de ter uma banda. Eu também gostaria de fazer trilha para teatro, uma série de outras coisas, né? Gostava também da aula, gostava de estudar, né? Pesquisar sobre a música. Eram muitas coisas em música que me satisfaziam. Né? E hoje eu vejo que se o cara não for um artista, ele já não quer, sabe? A profissão já deixa de ter sentido para ele. Eu acho isso, primeiro, triste, porque acaba que a gente não dá sequência a muitos talentos que poderiam estar por aí, né? E eles mesmos acabam não se encontrando dentro da música, e a gente perde um profissional, né? Acho que perde um pouco a motivação, né? Hoje em dia
acho que motivação dura é igual, como fala? É descartável? Descartável, né? Você vê alguém fazendo algo que você gosta, legal, vou tentar. E aí tenta, é muito difícil, e pronto, acabou a motivação. Muita coisa assim hoje em dia, né? O filtro mesmo é o perfil que a pessoa tem, né? Uhum. Se a pessoa tem um perfil de ser mais determinado e de gostar de desafio, né? Eu acho que ela tem mais chances, mais oportunidades, né? Porque o desafio é sedutor para alguns, né? Para outros ele é frustrante. Eu acho que o que me ajudou foi ingenuidade. É mesmo? Porque muitas vezes a gente vai conversar com alguém e eles sabem de tudo, né? Sim, sim. E aí você não consegue nem falar, porque eles são mais importantes, então é eles que têm que falar tudo para você e você tem que só escutar. Uma vez eu escutei dizer assim, a pessoa mais sábia na sala é a pessoa que está escutando, né? Todo mundo. Sim. Eu não sei como isso assim, não sei como traduzir direito. O Einstein, sabe que o Einstein mandou uma dessa? O Einstein tem um dizer, depois eu vou procurar exatamente qual é, mas ele fala que uma das maiores descobertas que ele fez é que era mais inteligente ficar quieto. Eu acho também. E é uma das coisas que vem quando a gente era criança, né? Porque quando você é criança, eu quero ter um carro voador, eu quero fazer uma escada que vai para nenhum lugar, umas coisas assim. E umas coisas absurdas que quando a gente vai para a escola, é uma coisa meio instituição, que todo mundo aprende a mesma coisa, o impossível é sempre impossível e o possível é limitado. E eu não queria ser limitado, eu queria viver no mundo do impossível e muita coisa que era impossível para eu conseguir, hoje em dia é tudo possível, né? Sim. Legal, isso tem muito a ver mesmo com essa inteligência criativa natural sua, né? Eu acho que você foi se preparando, mas você contou quando você era criança a história dos brinquedos que você desmontava, mostra uma inteligência criativa, né? E também uma curiosidade. Eu também às vezes a gente pensa que tem muitas coisas que ajudam a gente a conquistar mais, né? E naquela época eu não tinha nada, uma guitarra e pronto, né? Por exemplo, eu não tenho outra guitarra, então eu vou ter que afinar só um acorde e uma coisa diferente para poder tocar uma música legal. Então essas coisas eu uso muito hoje em dia, né? Eu penso assim, eu tenho tudo que eu queria ter quando eu era moleque, porque eu não faço as coisas que eu queria ter feito antes, né? Sim. Então, porque quanto mais você tem, você não consegue focalizar em tudo que você tem. Então, eu comecei como é que fala, cortar coisas que eram legais, mas desnecessárias, né? Legal. Então, eu fui focalizando em algumas coisas que eu uso sempre e foi melhorando, né? E isso você também pode ser do teu equipamento de estúdio? Sim. Porque, assim, comparado com grandes estúdios, claro que o seu estúdio é enxuto, dá para perceber. Sim. Mas eu percebo que tem também os teus brinquedos, né, os seus novos brinquedos, muito diferentes, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Né? Como esses sequencers pequenos aí, tão ultramodernos. Sim, eu acho que na verdade é só compacto, né? Na verdade, é bem simples, mas só ajuda a você ter o que você quer nas suas mãos, né? Você nunca desmontou esse aí não, né? Esse aqui ainda não. Mas eu já desmontei o resto tudo. E essa coisa de conectar os cabinhos, aquele meio de cientista maluco contenta esse perfil
pesquisador que você tinha, né, desde criança. Sim, modular, né, ajuda... primeiro que você consegue uns sons que você nunca imaginou, vem muita coisa por acidente. Aqui eles chamam de happy accident. Você, põe um cabo ali, vem uma sonzeira, porra, vou usar isso, aí eu vou sampler. E aí, quando você tira o cabo, mesmo que você põe de novo, nunca mais vai ser igual. Roger, me conta uma coisa, uma curiosidade que eu acho que também o pessoal pode saber. A diferença de composição e sound design. O sound design ele ajuda a contar a história, né, do que você está assistindo. Às vezes, vamos dizer, num comercial, você escuta um som de uma propaganda de leite, um som caindo dentro do copo, né? Então, numa produção, não é gravado na hora, né? Porque todos os equipamentos em volta, né? Câmera, tudo faz barulho, tem gente falando cut, tem gente falando um monte de coisa, então, assim... É feito depois. É feito tudo depois. E quando faz depois, você escolhe uns sons melhores. E na maioria das vezes não é o som de um leite caindo no copo, é um som tipo... Pode ser até xixi caindo no vaso. Mesmo? Tem vários sons que você escuta, parece que é coisa mais sofisticada, tipo umas coisas bem... Entendi. Você encontra soluções assim, alternativas também? Sim. É o som que conecta você com o que você visualiza. E o que você faz então é sempre a composição e o sound design para um vídeo? Sim. É a trilha para um vídeo, não é? Sim. E eu também faço coisas para brinquedos. Não sei se dá para ver daqui, tem um robô ali atrás. Sim. Power Rangers. E você eu fiz todos os sons. É mesmo? Então, quando você aperta o som, foi tudo eu fiz aqui para eles. E ele tá funcionando? Tá. Pô, vamos mostrar. Vamos mostrar. Cara, ele é barulhento, cara. Mas, mesmo? Porque... It's time to defend the grid. E esse é o meu amigo que gravou a voz pra mim. Vamos ver. Bulbasaur, ready for flight. E ele tem Fasten your seatbelts. um acelerar, né, pra fazer as coisas assim. Aí ele começa a falar um monte de besteira. Where is the Gigatron? Mas ele demora pra caramba, velho. Demorar? Quando ele começa a falar, não para. Vou botar ele aqui. Ele vai calar. Face that Ultrasaur attack. É só ele não dar muita atenção, né? Vamos lá, fica quieto. Pior que obedeceu. Acho que era esse o comando. Eu tenho medo de brasileiro. Você fala em português, o boneco fica quieto na hora. Não, pra Então- isso já fiz umas coisas pra carro, quando você aperta o botão daqui do carro. Eu queria que você me mostrasse um pouquinho do teu processo. Sim, Primeiro, um pouco dos brinquedos. brinquedos. Na verdade, no trabalho comercial, eu uso menos brinquedo externo, porque eu abro todos os projetos no meu laptop em qualquer lugar do mundo. Então eu não quero ficar atrelado a uma coisa que eu tenho. Entendi. Hardware, né? Então eu posso modificar em qualquer lugar. E quando você vier, você continua trabalhando, você tem Trabalho. acesso. Legal. Por exemplo, esse projeto que eu fiz para o Twitter, então geralmente eu acho os sons que eu quero usar e aí eu gravo eles. Por exemplo, deixa eu ver qual é esse canal aqui. É tipo um sintetizador, mas a intenção é tipo como é pro Twitter, né? É para tipo, fazer a melodia do clique? É tipo os passarinhos, tweet, né? Legal. E aí, quando põe junto com a música, vou botar só a música aí. Tá muitas camadas, muitas. Quantos canais tem essa trilha aí? A trilha em si tem uns 50, 60 canais, mas com sound design tem
cento e pouco. Caramba. E 1 minuto de música. É 132. Nossa Senhora. E também porque eu uso, para sound design, eu uso às vezes um canal só para um som, porque fica mais fácil, né? Fica linear e eu já estou. Eu sei qual é o som que eu vou usar naquela. Mas na verdade é bem simples, cara. É só você analisar o que você quer mostrar, o que você quer enfatizar na história, e você tenta colaborar com a visão do cliente. Porque outra coisa nesse projeto, o pior erro que você pode fazer é falar que a música é sua e que a música é tipo a estrela do projeto. Se você pensa assim, já não vai dar certo. É mesmo? Tem que ser. Isso aqui foi todo mundo junto. Eu só apertei os botões das músicas e coloquei o que eu senti pro projeto. E do mesmo jeito que a galera. É uma que fez empresa os visuais, vídeo. Desculpa, as empresas que fazem o visual têm que estar intimamente conectadas contigo. Sim, a gente está sempre em contato e é uma colaboração, não é uma coisa individual, né? Apesar de eu fazer o trabalho sozinho, né, eles respeitam o que eu tenho para mostrar, e às vezes eu respeito o que... Às vezes não, sempre respeito o que eles têm para falar também, porque na verdade eles que conhecem o produto, eles que conhecem para quem eles querem dirigir esse produto, então eu tenho que respeitar o que eles sabem. Bom, Roger, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer uma pergunta, que não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão que eu tenho feito para todos aí, que eu tenho conversado, né? O nosso trabalho, o seu trabalho, é mais para você ou mais para quem recebe? Tem que ser para quem recebe. Se você vivesse numa ilha sozinho, eu acho que você não ia fazer esse trabalho só para você mesmo escutar o tempo todo. Sim. É para quem recebe. O ser humano em geral adora dar algo para alguém que dê prazer. Eles escutarem, vou dar uma bebida para esse cara, vou dar um sanduíche legal. E as pessoas recebem prazer de ver as outras pessoas curtindo o que eles ofereceram. Sim. Legal, bem legal mesmo. É uma pergunta que eu faço e as diferentes reflexões, né? Porque o músico que quer ser artista, geralmente ele fala, não, primeiro eu preciso me satisfazer, porque ele faz mais dentro do universo das próprias emoções e tal, né? Muito interessante essa tua visão, e sensível também, né? Sim, eu acho que é até mais difícil, porque você não vai querer oferecer qualquer coisa para os outros, então você vai se cobrar muito, né? Sim. Fazer algo com qualidade, fazer algo legal, fazer algo que você vai mostrar com um pouco mais de confidência, né? Isso aqui ficou legal, então eu sei que essa pessoa vai gostar, então aí você mostra, e a galera acaba curtindo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar por aqui. Mais uma injeção na testa. Se você curtiu, dá o like, aperta aí a campainha para receber as notificações, compartilhe, e é isso aí. Até a próxima.